Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. O Orçamento do Estado para o próximo ano é hoje formalmente aprovado no Parlamento. Depois de uma semana de votações na especialidade, esta manhã tem lugar a votação final global. A viabilização do documento está garantida graças ao Partido Socialista, que vai abster-se. Já o Chega mantém o sentido de voto na generalidade e vota contra. Esta manhã ainda haverá a repetição de algumas propostas dos partidos, o que, pelo menos em teoria, poderá ainda levar a uma mudança de sentidos de voto. Para trás fica uma semana de votações na especialidade, com várias propostas das bancadas parlamentares aprovadas. Vamos ao balanço do dia de ontem. João Gama, o dia em que o Governo foi ultrapassado pela direita. Com o Chega a liderar as propostas de alteração ao Orçamento do Estado, o partido de André Ventura juntou-se ao Partido Socialista para aprovar borlas nas autoestradas. Foi alargada a isenção das portagens em 5 destas autoestradas, a A2 e a A6 para residentes no Alentejo, a A41 no Porto e a autoestrada do Oeste para pesados e ainda a A25. Estas autoestradas fazem parte da concessão principal da Brisa, o que significa que a isenção vai implicar o pagamento de compensações à concessionária. As contas feitas pela UTAU, pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, apontam para um impacto orçamental de 23,8 milhões de euros no conjunto de um ano e é um custo que vai subir nos anos seguintes. O tom subiu também no Parlamento. Com a aprovação destas propostas, o Governo definiu a maioria negativa como um consórcio entre o Chega e o PS, com acusações de populismo rodoviário. O PS juntou-se também ao Chega para aprovar o reforço de verbas ao Tribunal Constitucional, também aqui à revelia do Executivo. E João, neste quarto e último dia de votação, o Chega foi de facto o campeão das alterações. Só à conta do partido de André Ventura, o Orçamento do Estado ganhou ontem mais 10 alterações, a que se somam outras 6, que têm a assinatura do Partido Socialista. Nos outros dias de votações na especialidade já tinham sido aprovadas outras 132 propostas de alteração ao documento. O Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, não esteve ontem à tarde nos trabalhos parlamentares. Em substituição esteve o Secretário de Estado do Orçamento, José Brandão de Brito. Não perdeu a oportunidade para alertar para os custos das propostas aprovadas. João Gama, com o quarto e último dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, o PS já indicou que vai viabilizar o documento através da abstenção. A votação final global vai ter lugar ainda esta manhã. E a Rádio Observador vai ter uma emissão especial a partir das 11h30 para acompanhar os trabalhos no Parlamento. O Governo volta a dizer que a greve geral de 11 de dezembro é inoportuna. A Ministra do Trabalho considera que a paralisação vai mesmo avançar, mas ainda tem esperança que a UGT possa recuar, apesar de admitir que há pouca margem. Maria do Rosário Palma Ramalho revela que esta greve apanhou de surpresa o Governo, porque as negociações sobre a lei laboral estavam em curso. Em entrevista à RTP, a Ministra do Trabalho volta a alertar para o impacto social da paralisação, que acredita que vai mesmo avançar, apesar dos esforços para a evitar. É uma greve que nos parece muito inoportuna, não da parte da CGTP, que desde o primeiro momento que começámos a discutir este anteprojeto disse logo que era isto que faria, mas da parte da UGT, porque a UGT tem sido um parceiro que tem negociado muito com o Governo este projeto, aliás como os outros parceiros, mas nós, portanto, de certa forma apanhou o Governo de surpresa, porque justamente o ambiente é de grande cordialidade na negociação. Maria do Rosário Palma Ramalho avisa ainda que não há tempo, antes do dia 11 de dezembro, para o Governo apresentar cedências adicionais. Esta entrevista foi dada no dia em que o Primeiro-Ministro recebeu a UGT em São Bento. A Ministra garante que não se sentiu desautorizada por Luís Montenegro, tendo em conta que foi o chefe de Governo a conduzir as negociações. E seguimos com o debate entre Henrique Gouveia Melo e Jorge Pinto. Gouveia Melo irritou-se com uma pergunta sobre José Sócrates, depois do ex-Primeiro-Ministro revelar que vai votar no Almirante. Foi numa entrevista à CNN Portugal, ontem, ao final da tarde. José Sócrates disse que vai votar em Gouveia Melo, apesar de não o conhecer. O ex-primeiro-ministro justificou, considera que é o candidato com melhores condições para ser presidente da República e de travar o crescimento do Chega. Gouveia Melo foi confrontado com este apoio no debate de ontem à noite na TVI. O Almirante procurou afastar-se do ex-primeiro-ministro numa resposta que teve um tom irritado. O engenheiro José Sócrates votará em quem desejar.
Eu não tenho nada a ver com isso. E essa pergunta parece-me uma pergunta até provocatória e uma pergunta deslocada neste debate. Mas deslocada porque... Deslocada porque dá a sensação que eu tenho alguma relação com o engenheiro José Sócrates. Não, ele disse que não. Ainda bem que ele disse que não. Mas, desculpa, isso para mim é espuma dos dias e é politiquice. O desagrado de Gouveia Melo ao ser questionado pelo apoio de José Sócrates. O debate fica também marcado pela discussão em torno da revisão constitucional. Os dois candidatos admitem dissolver a Assembleia da República em caso de uma revisão feita à revelia das promessas de campanha eleitoral. O candidato apoiado pelo LIVRE reconhece que é um poder para ser usado com moderação e nunca como sanção a um governo. No entanto, nesse cenário, Jorge Pinto considera que é justificado. Se houver essa tentação de uma revisão drástica da Constituição, não tendo passado por eleições legislativas, não tendo os portugueses tido a oportunidade de se pronunciar sobre ela, precisamente porque eu quero que um Presidente da República, e eu serei um contrapeso democrático, então eu iria dissolver a Assembleia da República. E é esta clareza que eu gostaria que estivesse em cima da mesa, porque não é um cenário hipotético, é um cenário possível. Henrique Gouveia Melo também admite dissolver a Assembleia da República em caso de uma revisão constitucional feita à revelia das promessas de campanha eleitoral. Vamos analisar este debate no Explicador com Paulo Moacho, apoiante de Jorge Pinto, e António Tavares, apoiante de Henrique Gouveia Melo, para ouvir, como sempre, depois do Jornal das 9. Passamos para a saúde. O Hospital de Castelo Branco não vai pagar na íntegra o trabalho dos médicos tarefeiros este mês. Os profissionais de saúde ficaram irritados e indignados. Os prestadores de serviço ficaram a saber que não vão receber o pagamento total através de um e-mail enviado pela administração da ULS de Castelo Branco. Em causa estão cerca de 50 médicos. A falta de pagamento deve-se a um problema de tesouraria, ou seja, falta de dinheiro. É a informação avançada pelo Diário de Notícias, que teve acesso ao e-mail confirmado ao jornal pela direção executiva do SNS. O e-mail fala em motivos de gestão orçamental. Ao DN, os médicos descrevem a situação como gravíssima e não escondem a indignação, questionam a forma como os hospitais gerem os orçamentos. Dizem que os hospitais destacam que precisam dos tarefeiros para não fechar portas, mas depois não têm dinheiro para lhes pagar. O e-mail foi enviado apenas um dia depois do Hospital de Castelo Branco ter recebido uma visita da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e do Diretor Executivo, Álvaro Almeida. E Carla, a Ministra da Saúde recebe precisamente esta manhã a Associação dos Médicos Tarefeiros, um mês depois do Governo ter aprovado novas regras para regular o trabalho destes profissionais. A Associação dos Médicos Tarefeiros foi criada há pouco tempo, depois destes profissionais terem admitido avançar para uma greve que iria paralisar as urgências de norte a sul do país. Essa ideia acabou por ficar em suspenso, com os médicos a procurarem reunir-se com o Ministro da Saúde. É um encontro que acontece esta manhã, a partir das 9 horas, no Ministério. O Governo aprovou recentemente novas regras para o trabalho dos prestadores de serviço, que provocou um descontentamento entre estes profissionais. E já da parte da tarde, a Ministra Ana Paula Martins tem outra reunião sobre o projeto que prevê que as grávidas de baixo risco possam ser seguidas por enfermeiros. Ana Paula Martins vai reunir-se com o bastonário da Ordem dos Enfermeiros e com o Presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente para discutir o assunto. Esta reunião vai decorrer no Hospital Garcia da Horta, em Almada. Está previsto que este projeto avance precisamente nas unidades de cuidados de saúde primários da Península de Setúbal, em grávidas de baixo risco que não têm médico de família. A medida é há muito defendida pela Ordem dos Enfermeiros e foi recentemente aceite pela Ordem dos Médicos. Falamos agora da Guiné-Bissau. Depois da detenção de Embalo, o candidato presidencial Fernando Dias diz que a sede de campanha foi invadida por homens armados. O jornalista guineense Elmer Araújo apontou o dedo a um golpe de teatro protagonizado pelo presidente. Há também a notícia da detenção de Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que apoiava a candidatura independente de Fernando Dias. Ora, os militares detiveram ontem o presidente da Guiné, Embalo, e tomaram o poder depois de uma alegada tentativa de manipulação dos resultados das eleições que Embalo e Fernando Dias dizem ter vencido. Ao Observador, o jornalista e analista político guineense Elmer Araújo fala num ato encenado pelo presidente guineense depois de ter percebido que iria perder as eleições. Estamos a lidar com um presidente cessante capaz de tudo, é capaz de, sobretudo, em jogos obscuros. Ele perdeu de uma forma retumbante. Ele ainda tentou fazer algumas alterações em que foram introduzidos dados da abstenção dando-lhe votos. Mesmo com esses arranjos estava com 48%, 48,11%, e o Fernando Dias estava com 53,64%.
Vendo mesmo que não tinha escapatória, fez esta encenação neste golpe de teatro, que é mesmo um golpe de teatro. Elmar Araújo é o convidado da história do dia de hoje. Recorde-se que numa declaração transmitida pela televisão pública da Guiné-Bissau, os militares anunciaram que assumiram a plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Amanhã é Black Friday. É sempre uma oportunidade para conseguir alguns descontos, mas também é preciso estar atento e saber onde e como comprar. A Rádio Observador falou com a DECO Proteste, que deixa alguns conselhos a quem for às compras. E olhar para descontos, campanhas de marketing, grandes filas. Black Friday realiza-se sempre na última sexta-feira de novembro. É um dia em que marcas e as superfícies comerciais e também sites online fazem descontos para atrair clientes. É preciso estar atento, saber distinguir e identificar o que são os verdadeiros descontos. A porta-voz da DECO Proteste, Mariana Ludovino, destaca que quem quiser aproveitar esta Black Friday deve começar por evitar comprar por impulso, identificar os produtos que quer comprar. Já quanto aos preços, explica como é que os consumidores podem saber se estão realmente a fazer um bom negócio. A DECO Proteste disponibiliza uma ferramenta que é o comparador de preços, que permite aos consumidores, de forma online, verificarem o histórico do preço desse produto, de forma a garantirem que estão a fazer um bom negócio. Isto porquê? Porque a lei obriga os comerciantes a fazerem as promoções tendo em conta o valor mais baixo deste produto a que ele esteve na loja nos últimos 30 dias. Pronto. E, portanto, com esta ferramenta online, os consumidores conseguem perceber, tendo em conta o seu produto que querem adquirir, qual foi o histórico do preço nessa loja, de forma a não caírem em falsas promoções. A porta-voz da DECO Proteste, Mariana Ludovino, aconselha ainda os consumidores a pedir dados sobre a política de devolução dos produtos no momento da compra. São 7h11. Carla, que outras notícias estão em destaque esta hora? A Câmara de Lisboa discutiu já a alteração do Regulamento Municipal do Alojamento Local. Em cima da mesa vão estar duas propostas, uma da liderança, PSD-CDS-IL, e outra do Partido Socialista, sendo que a proposta de Carlos Moedas tem já a luz verde do Chega. Num documento enviado ontem ao Observador, o vereador do Chega, Bruno Mascarenhas, acredita que a proposta da autarquia precisa apenas de alguns ajustes e que por isso está disposto a aprovar o documento de Carlos Moedas. Nota que o PSD se aproximou do Chega nesta matéria. A principal diferença entre as duas propostas é que com Moedas vão poder voltar a ser emitidas novas licenças de alojamento local que estão interditas desde novembro do ano passado. Em Hong Kong subiu para 44 o número de mortos na sequência de um incêndio num complexo de apartamentos. Há também quase 300 pessoas desaparecidas, numa altura em que as equipas de emergência ainda procuram vítimas ou sobreviventes. 3 homens foram detidos por suspeita de homicídio. As autoridades falam em negligência grosseira por parte da empresa de construção responsável pelas obras. O Sporting venceu o Clube Rouge por 3-0 na Liga dos Campeões. Com esta vitória, os Leões dão um passo importante para seguirem em frente na prova. Hoje é a vez de Porto e Sporting de Braga entrarem em campo na Liga Europa. Os Dragões recebem o Nice às 5h45 da tarde. É um jogo com relato e comentários aqui na Rádio Observador. Já o Braga joga na Escócia frente ao Rangers às 8 da noite. Ainda no futebol, Portugal pode sagrar-se hoje pela primeira vez campeão mundial em sub-17. A seleção nacional joga com a Áustria na final do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar. Partida marcada para as 4 da tarde, hora de Lisboa. O Bruno já está aqui feliz da vida. Equipado. Mas atenção, quem é que esteve acordado esta noite? Eu não estive para ver o Stranger Things. Estreou hoje, esta noite. A quinta temporada. Mas isto é aos bocadinhos. É um cheirinho só. Dizem que é a quinta e última. Dizem que é o princípio do fim de um dos maiores fenómenos de sempre das séries. Já vi muitos spoilers. Já vi muitos spoilers. Já viste muitos spoilers? Já estreou o primeiro episódio esta noite, à 1 da manhã. No dia de Natal sai o segundo. Sim. E depois, no último dia do ano, vai sair finalmente o último episódio de Stranger Things. Lá em casa, a adolescente já está a rever as temporadas. Já está a pôr o trabalho em dia, não é? A rever a matéria. Mas, entretanto, os adolescentes também, alguns já saíram da adolescência. Tal como os atores. Com filhos e tudo. Exatamente. Os atores estão aliás, os atores estão com aquela voz de falsete. E é tema de pop-up, não é, Bruno? Hoje vamos falar sobre este fenómeno Stranger Things e aquilo que significou
para a indústria do streaming e também para uma geração. Não era? De 1987. Porque o Stranger Things acaba por ser uma homenagem sobretudo a primeira aos cinemas. temporada. A primeira temporada é muito marcada Spielberg por isso. ali, não é? Exatamente. Goonies. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.